Olá, boa tarde. Boa tarde, boa noite, né? 7 horas. 7 horas da noite. Vamos ver quem tá aí. Liliane, boa tarde. Flávio, Paulo. Obrigada por estarem aí. Já é boa noite, né? 7 horas, aqui que tá claro ainda, né? A gente acaba confundindo com esse horário aí, né? Esse horário de verão. E daqui a pouco acaba, e é um horário tão legal, né? Tão bom, eu gosto muito desse horário. Eu acabo me sentindo mais produtiva. Mas obrigada por vocês estarem aí, obrigada por aceitarem, né, o convite para essa reflexão. Eu tenho me inspirado em alguns colegas, né, que me questionam sobre algumas coisas aí para fazer algumas analogias, para fazer a gente pensar, raciocinar, né, e ver como que a gente vai fazer para melhorar o nosso dia a dia, melhorar a nossa profissão. Oi, Sérgio, não sei se é o Sérgio, a Lili, boa noite. Viviane, boa noite. Simon, Bruno, que legal, Rodrigo, obrigado por estarem aí. A gente sabe, né, que existe um momento muito legal aí da nossa profissão, e, enfim, eu gosto muito de fazer algumas analogias, né, de começar a ver histórias aí que são histórias de sucesso e começar a trazer para a nossa realidade, né? Eu acho que a gente aprende muito pelo exemplo. E hoje, falando, né, novamente com os colegas, que, enfim, às vezes eu recebo algumas perguntas que são inspiradoras, e como eu gosto muito, né, dessas metáforas, histórias, então eu gosto de usar para contar alguns exemplos, né? E foi muito engraçado, assim, que quando eu falei que eu ia comentar, né, sobre como o Circo de Soleil poderia nos inspirar, nos ajudar, né, na nossa profissão, algumas pessoas me perguntaram, mas como isso, né? Um circo farmacêutico, mercado farmacêutico, um circo. Mas, enfim, a gente está vivendo aí, né, numa nova era, né, de novas ideias, inovações tecnológicas, de várias incertezas, né, alguns desconfortos, mas a gente sabe que também o mundo ele está aí em constante mudança, né? Quem não se adapta à nova realidade acaba se perdendo, né? E eu apoio muito, né, quando os colegas começam aí a empreender, fazer coisas diferentes, e eu acho que é um movimento que é muito necessário, não interessa, né, qual que é a profissão que você tem, mas a gente tem que estar pensando aí na constante mudança. Mudança é inevitável, né? Se a gente não vive num mundo com coisas novas, a gente acaba entrando aí na zona de conforto. E até achei, né, uma estatística que é bem interessante, né, que a estatística aponta que 80% da nossa eficácia diminui ou desaparece quando as pessoas se deparam com situações imprevisíveis, enquanto somente 20% se mantêm competentes em ambientes de instabilidade e mudança, né? Então, aí dá para entender por que muitas pessoas, elas ficam inertes, né, perante aí, às vezes, alguma movimentação que acontece na economia, na sociedade, enfim. E lendo um livro, né, que me trouxe inspiração para fazer essa live hoje, eu sugiro que vocês prestem bastante atenção nele, né, que é, quem não leu ainda, leia, porque ele é muito bom, né, para a gente conseguir aí traçar estratégias, novas perspectivas. Ele me ajudou muito na minha carreira, nos meus resultados financeiros, na minha vida, que foi A Estratégia do Oceano Azul. Quem nunca leu, leia, porque realmente vale a pena, né? E na Estratégia do Oceano Azul, eles frisam, assim, o autor frisa bastante que a gente tem que abandonar a nossa zona de conforto, que a gente tem que abandonar um pouco, às vezes, aquele mercado que é muito conhecido e começar a ser mais criativo e buscar, né, novas possibilidades, novas alternativas, que daí seria o Mar Azul. Quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente está no Oceano Vermelho, né? A gente está num mercado que talvez seja conhecido, né? E quando a gente entra numa fase de inovação, buscando novas coisas,
E se a gente descobre, né, um oceano azul, é onde a gente tem a possibilidade de inovar, né? E eu acho muito interessante, né, a história do Cirque du Soleil, não sei se todos vocês já conhecem, mas para mim é uma história de inovação onde muita gente não acreditava que podia dar certo, né, uma nova perspectiva de mercado, né, de posicionamento, de estratégia, enfim. E deu muito certo, né? Marcela chegou aí, né? Franz, Bárbara, boa noite, obrigada por vocês estarem aí. Barulhinho, né? Tô aqui no escritório ainda. Moto, não tem como fugir do barulho. Aí pegando, né, uma analogia, né, pensando aí que o Cirque du Soleil, ele se firmou, né, há mais de 30 anos, né, extremamente inovador, né, quando você começa a pensar, né, num circo sem animais. Oi, Mônica, boa noite. Boa noite, Letícia. Quando você começa a pensar num circo sem animais, com trilha sonora, com toda a sofisticação intelectual que ele tem, né, aquela riqueza artística de teatro, praticamente, né, hoje, talvez, né, seja um cenário aí que a gente consegue se adaptar muito bem. Mas há 30 anos atrás, né, 20 e tantos anos atrás, provavelmente foi algo, assim, extremamente inovador. E que, para ele ter a penetração que hoje ele tem no mercado, pensa, né, o quanto ele teve que navegar aí, né, quantos mares vermelhos ele não teve que navegar, né, para conseguir sair da zona de conforto dele e começar a achar o mar azul dele, né, e eu acho, assim, que é um exemplo fantástico, né, uma companhia canadense, né, que começou lá pequenininha com a ideia de uma pessoa, de um homem que era artista de rua, né, e hoje existe aí um patrimônio incrível, né, um faturamento aí enorme, mais de 5.000 funcionários, né, com várias cidades, várias sedes, enfim. E puxando, né, a história toda aí, né, do Cirque du Soleil, pensa em quantas adversidades a estrutura, né, as pessoas, enfim, eles encontraram no meio do caminho. E não deve, né, ter sido realmente muito simples e muito fácil, porque para você quebrar paradigmas, para você construir toda essa disruptura de mercado, né, com aquela tradição total, né, de circo, com o animal, todo mundo o animal preso, aquele sacrifício, enfim, coisas que hoje a gente não gosta, né, de pensar, né, e ver. Eu fico imaginando na disruptura que ele teve que fazer, para ele crescer do jeito que cresceu, né? Então, ele teve a capacidade de se reinventar, né? Teve a capacidade de reinventar uma história que até então era padrão, era padronizada, né? Circo era aquela estrutura, né, redondinha, a gente fala em circo, todo mundo já imagina, né? A estrutura do circo, os animais, palhaços, enfim. E veio o Cirque du Soleil reinventando tudo, com as bailarinas, com, enfim, música, ritmos diferentes, misturando cenário, água, corda, né? Então, extremamente inovador. E eu acho, assim, que quando a gente começa... Oi, Carol, Lucas, tudo bem? E eu acho que quando a gente começa a pensar, né, em disruptura de mercado, a gente consegue trazer, né, essa analogia aí para a nossa profissão atualmente, né? A gente precisa entender, né, que o mercado está aí em constante mudança. E se a gente não aproveita o mar azul, que às vezes está aí, né, ao nosso alcance, de repente alguém pega a onda, surfa, navega, né, e toma conta do mar azul que poderia ser nosso. Né? Então, olhe só, né? A gente hoje em dia tem aí o respaldo aí de, enfim, várias atribuições novas. Desde 2013 a gente está com várias alterações de resolução. A gente está num momento muito precioso, né, da carreira do farmacêutico. Apesar de, né, existirem movimentos contrários, né, falando aí em relação à economia, né, onde algumas farmácias pequenas acabaram fechando as portas, algumas redes, né, se instalando, crescendo, eu ainda vejo que existe muito mercado para que a gente avance, para que a gente alavanque aí os nossos resultados.
Oi, Mônica. Voltou, Geisa? Fábio? Boa noite. E eu fico pensando assim, né? Se nós queremos algo diferente, se a gente precisa sair da nossa inércia, a gente tem que buscar apoio, estrutura, né? A gente tem que buscar o nosso oceano azul. Porque se a gente não buscar o nosso oceano azul, a gente vai ser mais do mesmo, né? E quem quer ser mais do mesmo acaba nadando no oceano vermelho. Ele não consegue achar o seu oceano azul para navegar muito bem. Oi, tio, tudo bem? Obrigada. E eu fico me perguntando assim, né? Qual é o diferencial absoluto que vocês têm? A gente está aqui com 17 pessoas ao vivo. Pense aí, Ana, no diferencial absoluto que cada um de vocês tem na profissão de vocês. E o que vocês poderiam fazer de diferente para que o teu cliente, para que o teu vizinho, para que a tua família enxergue que você tem esse diferencial absoluto, né? Que ele enxergue que você tem potencialidade aí para nadar no mar azul. Né? Então, é um questionamento que eu faço muito aí com os meus alunos, né? Para que eles olhem muito sobre o potencial deles, para que eles entendam aí qual é o posicionamento que eles têm no mercado. E eles têm que sair na frente. Se você não sai na frente, se você não é pioneiro, você acaba ficando para trás. Né? E eu sempre falo, né, assim, que é muito honroso qualquer segmento do nosso trabalho. Mas se você começar, né, a ver aí a modernidade, as novas tecnologias, enfim, eu fico pensando assim, se você não se habilita a inovar, né, como que vai ser daqui a pouco um atendimento numa drogaria, onde o teu cliente muitas vezes já chega lá, pesquisando todas as interações medicamentosas dos medicamentos que o médico passou na receita, com o Google na mão, né, pesquisando dosagem, como toma, pode tomar com leite, pode tomar com água, que é aquele questionamento que a gente sempre recebe, né? E se você não tem um diferencial absoluto, algo que você mostre para a tua concorrência, o que você vai fazer lá? Né? Então, é pensando nisso que eu sempre estimulo, né, aos meus colegas para que eles busquem o seu diferencial. Porque o que faz, muitas vezes, a diferença no atendimento é ali o olho no olho, né, aquele acompanhamento diferenciado. Né? E só existe olho no olho se existem dois humanos, né? Duas pessoas ali se conectando, conversando, falando, um apoiando o outro, né? E esse precisa ser o seu diferencial, precisa ser a sua marca própria. E eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo colegas que estão buscando isso, que estão buscando esse diferencial, né? Que estão buscando o acompanhamento com o farmacêutico, que estão buscando um apoio, né, de um profissional diferenciado. Ontem eu encerrei uma turma aí com uma turma de alunos e foi onde eu falei, passei a mensagem, né? A gente não deve se prender em um atendimento, uma consulta, um acompanhamento. A gente tem capacidade para traçar uma metodologia de acompanhamento, fazendo, né, o seu diferencial de mercado, né? E quando eu ensino aí as ferramentas de coaching, enfim, que eles aplicam no atendimento deles, eles acabam pegando, né, a metodologia e botando o temperinho deles. Né? A Márcia está aí, que é minha aluna, Lucas, Geisa, cada um tem a sua metodologia, cada um tem o seu diferencial. Então, a gente aprende aí, em situações, como fazer diferentes tipos de atendimento. A gente aprende várias técnicas, né? A gente pode aprender várias técnicas, mas o diferencial está em como a gente aplica, em como a gente vai fazer para atender. Né? E é isso que eu tenho estimulado muito aí que os meus alunos façam, né? Pegar as ferramentas, adaptar aí a sua vida profissional, suas habilidades e colocar aí o seu posicionamento no mercado, que seria o seu diferencial absoluto. Né? Então, hoje eu queria deixar essa reflexão aí para vocês. Oi, Letícia. Oi, Bárbara, tudo bem? José Ângelo também. Então, hoje eu queria deixar essa reflexão. Qual é o seu diferencial absoluto? Qual é
a tua grande habilidade, o teu grande posicionamento que vai fazer com que você saia da inércia, com que você procure coisas diferentes, né? O que você vai começar a fazer para que você seja reverenciada no mercado, para que as pessoas te procurem, porque realmente você é bom naquilo que você faz, né? Então, fica aí essa reflexão que eu gostaria muito aí que vocês pensassem aí. Letícia, o apoio realmente, assim, ó, é um grande diferencial. Eu acho que o apoio, na verdade, nesse momento, entra na relação paciente-farmacêutico, na relação do atendimento, e também entra no apoio que nós, como profissionais, estamos buscando também, né? No apoio aí das entidades, né, com outros profissionais que conseguem aí nos mentorar para passar habilidades deles, passar a experiência, né, para que a gente encurte muitas vezes aí um caminho, né, para que a gente pegue uma metodologia que consiga colocar em prática, né, e com isso aí nadar no oceano azul, né, ser bem remunerado, né, e estar aí acima de tudo satisfeito, né, feliz com aquilo que está fazendo. Oi, Adriel, tudo bem? Quanto tempo? Legal. Deixa eu ver se tem aqui. E eu sempre falo assim, ó, se você faz tudo igual a todo mundo, você nunca vai ser diferente. Mas se você tem a tua marca própria, você vai causando aí as disrupturas no mercado, né? E aí você vai se tornando referência. Para se tornar referência, você tem que ser bom naquilo que você faz. Mas você precisa ter habilidade, né? E entender quais são as suas habilidades, para que você não se perca aí no meio do caminho, não se desestimule, né? E não deixe aí de ter o sucesso merecido que você tem. Oi, Delma! A Delma tem também... A Delma, essa semana, me surpreendeu. Começou a montar grupos de Facebook, fazendo de WhatsApp, distribuindo aí o conhecimento dela, falando do atendimento diferenciado dela. Olha, muito legal. Conheci a Idelma, deve estar fazendo o quê? Mais ou menos um ano, quase desistindo da farmácia dela, triste, desesperançada, e ela falou que 2018 ia ser o ano dela, que ela ia fazer coisas diferentes, que ela ia correr atrás de todo esse tempo que ela deixou passar, né? E olha, realmente, muito sucesso. Estou muito feliz, muito contente com o resultado dela. Obrigada, Letícia. Obrigada aí pelo teu apoio. Estamos aí, né, quando precisar de alguma coisa. Acho que você está lá no meu grupo do WhatsApp, né? Hoje eu coloquei algumas pesquisas lá sobre alguns temas aí de questionamentos. Certo? É isso então. O recado de hoje é: pense que você precisa sair da inércia e descobrir o seu mar azul. Descobrindo o seu mar azul, você vai ser o profissional reconhecido de sucesso que você tanto gosta. Você vai ter o teu diferencial absoluto, né? Você vai ser a pessoa que todo mundo vai querer estar do lado dela, né? E os primeiros que se posicionam no mercado são os que saem na frente, né? Não espere, né, com que uma rede chegue ao teu lado, com que uma outra empresa chegue ao teu lado, ou que o teu colega mesmo, né, comece a fazer algo diferente para que você faça algo diferente também. Certo? Obrigada, então. Amanhã apareço aí de novo com algumas das sugestões aí que os meus colegas estão passando aí sobre os temas aqui para a gente abordar, né? Quero agradecer para o pessoal da minha turma e da mentoria que está aí, que apoiou também. Ontem nós tivemos aí uma aula sobre algumas mídias sociais, o que fazer, e o pessoal já está aí bombando na internet. Eu fico muito feliz por isso, porque a gente tem que correr realmente atrás de divulgar o nosso trabalho. Hoje ainda falei para estava fazendo uma entrevista, uma seleção aí para a próxima turma, que eu vou abrir em breve, e eu falei o quanto é maravilhoso, né? As pessoas que querem algo de diferente, que elas querem sair do lugar, e isso é muito bom, né? E a gente hoje em dia tem a facilidade enorme de ter essa conexão aí com os nossos clientes usando aí as mídias sociais. A gente sabe aonde que a gente pode ajudar. E eu falei para ela, né, naquele momento, né, uma colega nordestina, que a gente não pode ser egoísta
e guardar todo o nosso conhecimento para nós. Quanto mais a gente compartilha, mais retorno a gente tem, né? E eu acredito muito na corrente do bem, né? Quanto mais bem você faz para alguém, mais bem você tem também, né? A gente não trabalha só buscando lá o dinheiro. Quando a gente trabalha só com foco no dinheiro, a gente não tem o resultado, o sucesso, a gente não consegue nadar no mar azul, porque daí a gente vai ser só mais um profissional que está trocando algo por dinheiro. E, na verdade, a gente tem que ser muito mais do que isso, né? A gente tem que ir muito mais além. Obrigada, Liliane. Obrigada por estar aqui. Sempre está aí, né? Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Se por acaso vocês acharem que esse conteúdo possa ajudar algum colega, compartilhe aí na sua linha do tempo, marque ele, né? Peça para que o teu colega e que você leiam, né, esse livro da Estratégia do Oceano Azul. Vale muito a pena. Ok? Muito obrigada. Um abraço para todo mundo.